Hoje é terça-feira e vocês sabem o que isso significa. Hoje é mais um dia das Terças do Bem. Se ainda não conhece as Terças do Bem e não me conhece a mim, olá, o meu nome é Inês Rochinha e este espaço é dedicado a conversas um bocadinho mais profundas, de uma forma descontraída e também para partilhar um bocadinho as minhas experiências. Obviamente eu não sou nenhuma profissional, mas uma coisa que eu adoro é falar com vocês sobre assuntos mais profundos e mais complexos. Por isso, hoje eu decidi sentar-me aqui e falar sobre uma coisa que acontece a toda a gente e que raramente nós ouvimos falar, que é a nossa primeira experiência sexual. Infelizmente, em 2019 ainda existe muito preconceito e muito tabu do facto de uma mulher chegar-se à frente e falar sobre estes assuntos. Eu sinto que a sexualidade em geral ainda é um bocadinho tabu, mas principalmente nas mulheres. A mulher admitir que sente prazer, a mulher admitir que tem relações sexuais, que é uma coisa que passa por toda a gente. E por isso eu decidi começar pelo início, que é então a nossa primeira experiência. Quando nós somos mais novos, principalmente, nós temos tendência a romantizar experiências ou situações pelas quais nós nunca passámos. Daí eu querer falar-vos um bocadinho sobre a minha experiência e também dar-vos algumas palavras, quase como se fosse uma irmã mais velha, diria. Ou então até mesmo para pessoas mais velhas que assistem ao meu canal ou que se podem relacionar com este tema, podemos refletir um bocadinho acerca deste assunto também. E é claro, a zona de comentários é totalmente vossa, por isso, se vocês tiverem algum comentário a acrescentar, alguma experiência, alguma crítica construtiva que vocês sintam que faça sentido, deixem nos comentários abaixo. E é claro, se gostaram desta temática, deixem o vosso grande gosto. E se não gostaram, deixem o não gosto, porque também é super importante para mim ter o vosso feedback, seja ele bom ou mau. Na minha opinião, e nestes casos, a única coisa que eu defendo é que vocês façam ou tenham esta primeira experiência com alguém que vocês tenham muito carinho e que sintam que não estão a ser obrigados em situação nenhuma a ter esta experiência. E que acima de tudo seja com alguém especial, com alguém que realmente valha a pena o vosso tempo, a vossa atenção, a vossa intimidade e que depois, daqui a uns anos, vocês não se arrependam de terem tomado uma decisão precipitada. Acima de tudo, é assim o meu maior conselho nestas situações, pelo simples facto que vocês devem se valorizar a vocês mesmos. Vocês são seres especiais, vocês são seres iluminados e merecem toda a atenção, carinho nesta fase de intimidade tão profunda que é as relações sexuais. Por isso, nunca se contentem com o banal, com o normal, contentem-se com algo especial, tal como vocês são, e que seja acima de tudo um momento íntimo e que vocês se sintam confortáveis naquilo que estão a fazer. Isso é super, super importante. Falando agora um bocadinho sobre expectativas. Quando nós chegamos à puberdade, nós começamos obviamente a pensar nessas coisas, não é verdade? Porque o nosso corpo começa-se a desenvolver, surge a menstruação, todas essas coisas, e nós começamos a ter um olhar diferente sobre o nosso corpo, sobre outras pessoas também, sejam do sexo feminino, seja do sexo masculino. Vamos começando a sentir atração física, psicológica, todas estas coisas que antes não existiam e que nós nem sequer relacionávamos o ser feminino ou o ser masculino como um ser sexual e que poderia existir essa intimidade. E por isso, para mim, todas aquelas ideias que eu tinha relativamente à primeira vez era tudo com base em filmes, com base nos romances, e daí a minha ideia daquilo que ia acontecer ser bastante distorcida da realidade, obviamente. Uma coisa que sempre me definiu muito enquanto pessoa é que eu sempre fiz as coisas muito à minha maneira. Até hoje os meus pais dizem: Inês, tu és teimosa, até à quinta casa, tu fazes tudo o que queres, tudo à tua maneira. E é verdade, eu desde miúda que sou assim, é mesmo da minha personalidade e, portanto, eu não me contento com o básico, eu contento-me com aquilo que eu acho que mereço. E daí posso-vos dizer que eu aos meus 15 anos tive a possibilidade de ter essa experiência sexual. Não me sentia também preparada para dar esse passo e por isso aquele meu primeiro namorado, diria dos 15 anos, foi assim mais aquele beijuca, começamos a sair com os nossos namorados, começamos a perceber o que é uma relação, se bem que ainda existe uma grande evolução pela frente, mas começamos a ter essa percepção. Não é que não existisse oportunidade para acontecer, porque obviamente as nossas hormonas estão aos saltos, é muita coisa nova, muita novidade, e obviamente nós temos essa curiosidade quando começamos a desenvolver sentimentos ou uma intimidade com alguém. É uma altura da nossa vida em que eu sinto que estamos a desenvolver a nossa personalidade, que somos um bocadinho mais influenciáveis, e eu felizmente sempre tive namorados que nunca me obrigaram a nada. E o que seria se me obrigassem? Porque eu sou dessas, pessoal. Não me obriguei a nada porque não vai.
E eu lembro-me perfeitamente até situações simples como o meu namorado, quando eu tinha para aí uns 17, 18 anos, o meu namorado à altura dizia-me que achava que a minha saia era demasiado curta, eu ia lá, mudava e punha-me mais curta ainda. Portanto, eu sempre fui torta nessas coisas e sempre fiz as coisas muito à minha maneira. E agradeço muito que nessa altura eu tenha mantido essa postura e que tenha tido sempre essa postura, na verdade. Porque isso também ajudou-me a tomar decisões que eu acho que foram as mais corretas e aquelas que eu me sentia mais confortável. Resumindo a minha experiência, houve oportunidade, mas nunca tinha surgido até ao momento que aconteceu. E no meu caso, eu tinha 17 anos, como eu já referi, e foi assim um misto de emoções, porque eu já namorava há 6 anos com o meu namorado à altura. E eu lembro-me que eu, no meu caso, era virgem e ele já não era. Portanto, ele claramente já tinha alguma experiência e já sabia mais ou menos o que fazer naquela situação. Eu, bola. Portanto, eu estava completamente à nora e todas as minhas expectativas eram muito ligadas aos filmes, que ia ser uma coisa muito effortless e que ia acontecer e que eu não ia perceber muito bem como é que acontecia, mas ia ser super romântico, velas, pétalas de rosas. Eu imaginei tudo isso, porque eu sou uma romântica incurável e eu adoro todas essas coisas, todas essas foleirices, diria. Portanto, para mim, na minha cabeça, ia ser assim uma coisa icónica na minha vida, que na altura eu saberia o que fazer e, para além disso, que não ia existir constrangimentos, que não iria existir coisas estranhas. E foi aí, no momento H, que eu percebi que a coisa era completamente diferente. E posso-vos contar assim um bocadinho, assim só para vos dar um contexto. É mesmo engraçado porque eu lembro-me desta situação como se fosse ontem e eu tinha ido às aulas de manhã, o meu namorado era da mesma turma que eu e nós depois fomos para a minha casa a seguir às aulas e eu lembro-me de ter comentado com a minha mãe ou ter avisado que ia para casa. Obviamente não disse que ia levar o meu namorado porque toda a gente passa por essa fase em que pronto, estamos a começar a namorar, não queremos que os pais saibam, nem é tanto pela questão de já ter planeado o que ia acontecer naquele dia. Não, foi mesmo uma coisa super natural, super orgânica, porque não tinha sido planeado, simplesmente aconteceu naquele dia em que estávamos sozinhos. E foi mesmo engraçado porque chegámos à minha casa, acho que depois fomos desenhar, fazer uns trabalhos, porque eu nessa altura andava em artes, e depois começou ali o melzinho, não é? Um beijinho, um abracinho. Foi engraçado porque eu até àquele ponto pensei assim, ok, isto é tudo como é nos filmes, está a correr tudo assim, bem orgânico, bem naturalzinho. E o meu namorado à altura perguntou-me, está tudo bem, podemos continuar, blá. E eu disse que sim, dei a minha aprovação e senti-me pronta na altura, senti-me super confortável com o momento, estava descontraída, estava relaxada e eu acho que isso também é super importante quando vocês chegam a esse patamar da vossa relação em que vocês se sentem realmente confortáveis com a pessoa que estão, ao ponto de quererem ter esse ato de intimidade e por isso só fomos, não é? Acho que não é preciso dizer mais nada, só fomos. E eu lembro-me que assim, a situação mais awkward e que eu pensei assim, isto não tem nada a ver com os filmes, como assim, foi, por exemplo, a colocação do preservativo. Porque, sei lá, é tudo muito romantizado nos filmes, não é? Parece que vocês não têm que fazer nada, que nada acontece. Aliás, eu sinto que agora nos filmes eles até fazem essa questão de muitas das vezes terem essas cenas em que mostram a colocação do preservativo ou que existe esse cuidado de colocar o preservativo. E eu lembro-me na altura que foi super estranho para mim, porque era toda uma nova experiência, todo um envolvimento e depois uma pessoa para ali no meio e coloca a proteção. Obviamente que é super importante e desde já eu vou dar-vos esta lição, porque se vocês ainda não passaram por essa situação, tenham sempre isso em consideração. Usem sempre preservativo, não só para proteger obviamente da gravidez, se não o quiserem fazer obviamente, mas sim pela questão mais importante e aquela que deve estar no topo da vossa lista, que é as doenças sexualmente transmissíveis. Atenção pessoal, isto é super importante e eu sinto que existe tão pouca informação relativamente a este assunto que na escola não é falado e é mesmo importante. Por favor, alguém que trate deste sistema escolar que existe hoje em dia, que é tão arcaico e que ainda não existem aulas de educação sexual permanentes do 7º ao 9º ano. É super importante. É tão triste que ainda existe tanta gente que não pode recorrer a ninguém ou que sente muita vergonha em falar com os pais ou com pessoas que sejam próximas sobre este assunto e é tão importante nós informarmos os nossos jovens relativamente a estes assuntos. Preservativo é até aos 6 meses.
ok? 6 meses de relacionamento, pelo menos, pelo amor de Deus. E é claro que depois desses 6 meses vocês tomarem uma decisão relativamente ao vosso método contraceptivo, é muito, muito importante que vocês tenham a garantia que o vosso namorado ou que a vossa namorada não tenha outros parceiros, não é? Porque se tiver outros parceiros, pode acontecer, obviamente, doenças sexualmente transmissíveis e estas, apesar de ser silenciosas, podem durar até 6 meses no vosso organismo. Daí ser recomendado os 6 meses da utilização do preservativo, pelo menos em relações assim recentes e que vocês, pronto, nunca tiveram com a pessoa, começam a estar. É muito, muito importante que vocês tenham sempre isso em mente. Aliás, foi uma das primeiras coisas que a minha ginecologista me disse quando eu fui fazer o meu primeiro teste, que foi o Papa Nicolau, e para além de fazer o teste nós falámos um bocadinho acerca disso. No entanto, eu sei que nem toda a gente tem acesso a este recurso ou que se vão sentir confortáveis a falar sobre estes tópicos, principalmente quando os vossos pais estão presentes. Eu felizmente sempre tive uma mãe muito aberta a esse tipo de coisas. Aliás, eu aos meus 10 anos já sabia como é que funcionava o corpo da mulher, o corpo do homem, o que era uma relação sexual. Por isso a minha mãe sempre foi muito aberta nessa questão e eu agradeço muito também essa abertura, porque o facto de existir esta abertura permitiu-me a mim também estar mais atenta e perceber exatamente o que era ter uma relação heterossexual neste caso e perceber que efetivamente eu tinha que me proteger e que há formas de eu me proteger contra estas duas coisas, que é a gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, eu acho que é super, super importante existir também esse trabalho de casa por parte dos pais. Apesar de ainda existir muito esse tabu, eu acho que é muito, muito importante e sem dúvida que eu quero muito ter essa abertura, tal como a minha mãe teve comigo, eu ter essa abertura também com os meus filhos. Porque educação também passa por informação e deixar os nossos filhos à mercê dos outros e à mercê do tabu nunca é a solução. Portanto, sem dúvida que para mim a minha mãe foi exemplar e acho que faz mesmo sentido nós deixarmos-nos de vergonhas, de tabus, porque no fundo, se vocês pensarem, os vossos pais também já passaram por isso, toda a gente neste mundo já passou por isso, até os vossos avós. Por isso é sempre preferível vocês falarem sobre estes assuntos com pessoas da vossa confiança e pessoas que vos possam realmente ajudar, porque muitas das vezes o que aparece também na internet nem sempre é fiável a 100%. Aliás, eu quando tive a minha primeira experiência sexual, eu falei com a minha irmã, foi a primeira pessoa com quem eu falei, porque eu estava em pânico, porque não tinha percebido muito bem o que tinha acontecido, como é que as coisas rolavam ou deixavam de enrolar. Então eu lembro-me super bem de falar com ela, eu chorei imenso a falar com ela, porque, sei lá, como é uma coisa que não é falada e como as pessoas associam que a mulher não pode ser um ser sexual, parece que é mau ou que é estranho eu expressar isso a alguém que tinha tido uma relação sexual pela primeira vez. E como estamos aqui, não é mesmo, numa onda para quebrar tabus e falar de experiências, depois da colocação do preservativo veio então a penetração, obviamente. E foi surpreendente para mim porque primeiro foi uma sensação estranha, porque obviamente eu não a conhecia, não sabia como é que funcionava, não é mesmo? Mas eu fiquei incrédula porque achei que ia sentir muita dor na minha primeira vez. E a verdade é que eu não senti, aliás, eu não sangrei sequer. Porque uma das coisas que se fala muito acerca da primeira vez é que dói e que para além de doer existe algum corrimento, algum sangue que sai pela questão da quebra do ímã. Mas se vocês forem pesquisar, e eu depois até me informei, acho que foi com a minha irmã na altura sobre isso, o ímã pode ser quebrado até depois de vocês terem relações ou até mesmo antes, mediante o tipo de esportes que vocês fazem. Por exemplo, se vocês fizerem equitação, é muito mais provável ou muito mais propício que vocês quebrem o vosso ímã, que é uma membranazinha que existe na vagina da mulher, e que essa membrana seja quebrada antes do ato sexual. Portanto, vocês terem pela primeira vez uma relação sexual não significa que vocês vão sangrar e que vos vá doer. E isso também está muito associado ao nosso mindset. Se nós estivermos descontraídas, confortáveis, relaxadas com a situação, obviamente que os nossos músculos não vão estar tão contraídos e isso obviamente provoca desconforto. Portanto, se vocês estiverem descontraídas e relaxadas, obviamente vai ser tudo muito mais simples e muito mais fácil para vocês. E portanto foi isso que aconteceu. Eu lembro-me que foi uma coisa que durou o quê? 15, 20 minutos, eu diria. Eu fiquei assim surpreendida porque na altura eu achava que ia ser uma coisa ainda mais curta, eu achei que era tipo 5 minutos e já estava. E eu fiquei do género, ok, é isto tudo que os adultos falam, é tudo isto que é a sexualidade, que toda a gente fala das relações sexuais.
e eu lembro-me que na altura fiquei super confusa porque realmente tinha uma percepção diferente, porque toda a gente fala de prazer, toda a gente fala tanto sobre o ato sexual ser uma coisa tão boa que para mim, na minha cabeça, na altura, eu pensei, a sério que é isto? E toda a gente fica tipo, uau, que maravilhoso, e a verdade é que a sexualidade passa muito mais para além da penetração e é uma coisa que vocês têm que fazer enquanto equipa, e eu queria falar um bocadinho sobre isso também a nível da sexualidade feminina, porque o que eu fui aprendendo é que a sexualidade é uma coisa que se constrói-se em conjunto, portanto, com o vosso parceiro, vocês vão descobrindo a sexualidade e vão percebendo que a penetração não está apenas associada ao prazer e que não é apenas a única ferramenta de vocês terem prazer, porque sim, o sexo deve ser algo prazeroso para os dois. Não é apenas para o sexo masculino, apesar de ser muito passada essa ideia que o homem tem que sentir prazer e que o homem é que determina quando começa e quando acaba, quando na verdade, minhas amigas, vamos pôr o travão porque nós também temos esse direito. E é muito, muito importante para nós, até mesmo para a nossa autoestima e para nós valorizarmos a nossa relação, nós temos uma boa intimidade. E daí ser muito importante falarmos, comunicarmos. Não temos medo de dizer, olha, eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu sinto-me desconfortável com isto. Eu sei que assim nos primórdios das nossas primeiras experiências sexuais é sempre estranho nós falarmos sobre o assunto e parece que é tudo quase assim muito tabu. Uma coisa eu vos garanto, pessoal, a vossa primeira vez é como qualquer outra primeira experiência. Existem sempre expectativas e realidades, obviamente, e vocês nunca se devem reger apenas por aquilo que vocês idealizaram ou aquilo que aconteceu naquela primeira vez. Vocês vão mesmo conseguir chegar a um ponto de felicidade, de prazer, de intimidade que dificilmente vocês conseguem se não tiverem a comunicação. Portanto, baby steps, não tenham pressa, vão fazendo as coisas ao vosso ritmo, obviamente. Como eu disse no início do vídeo, não existe certo nem errado. Existe sim sempre a preocupação da proteção, como eu já referi anteriormente, que vocês se informem muito bem antes de tomarem o passo relativamente a essas situações que são muito importantes e que fazem parte da nossa saúde, pessoal. Não passa só pelo certo ou pelo errado, passa pela nossa saúde e sabemos também proteger-nos a nós. Por isso, tenham sempre isso em consideração. Espero que vocês tenham gostado desta partilha, que não tenha sido muito awkward, mas verdade seja dita, eu depois quero, obviamente, dar continuidade a esta temática e se for interessante para vocês falarmos sobre estes assuntos, ou até mesmo a nível de métodos contraceptivos, eu teria todo o gosto em trazer aqui às Terças do Bem este assunto, porque acho que é cada vez mais importante e cada vez mais relevante nós estarmos informados e não termos medo, acima de tudo, nem receio, nem tabu de falar sobre uma coisa que é tão nossa e é tão natural no ser humano. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, que tenham um dia super iluminado. Se gostaram, deixem o vosso grande gosto, obviamente. Subscrevam o canal se ainda não fizeram e vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!